Olá pessoal, dando aqui continuidade ao nosso curso de funções de várias variáveis. Hoje nós vamos estar iniciando aqui a parte de integrais duplas, tá? E nesse vídeo nós vamos estar falando das noções preliminares de integrais duplas. Então, mostrando a ideia da soma dupla de Riemann, né? A partir de recursos computacionais, nós vamos estar mostrando aqui a ideia da integral dupla como volume, tá? Então, é um conteúdo bastante importante que vai exigir mais à frente muito do conteúdo de cálculo de integrais, mas nesse primeiro vídeo nós vamos estar falando mais da ideia intuitiva e da primeira definição da notação, né? Então, no final do vídeo a gente vai também estar definindo o que é de fato uma integral dupla e como que a gente pode estar realizando algum tipo de interpretação dela. Bom, pessoal, vamos lembrar que no cálculo 1, um dos problemas que nós tínhamos era calcular a área abaixo de uma curva f de x. No caso aqui eu estou representando a função f de x igual a x ao quadrado, e eu desejava, né, calcular a área entre o gráfico formado, o gráfico dessa função, e o eixo x, aqui o eixo das abscissas, né? Então, num determinado intervalo. Então, por exemplo, aqui eu delimitei no intervalo de 0 a 2. Então, no intervalo de 0 a 2, com x variando, x pertencente ao intervalo de 0 a 2, qual seria a área, né, compreendida pelo gráfico da função fx igual a x quadrado e o eixo das abscissas, né? A gente discutiu no cálculo 1, né, que essa área, ao final das contas, nós repartirmos esse intervalo em alguns retângulos, né? Então, digamos, se eu repartisse esse intervalo aqui em dois retângulos, eu poderia estar aproximando a área essa área que está aqui rachurada pela área desses retângulos, né? Vamos ver isso aqui numa animação para ficar melhor, só para a gente lembrar disso com mais clareza. Então, uma das ideias era a gente particionar aqui o intervalo de 0 a 2 em outros subintervalos, né? A gente criar aqui uma partição no intervalo de 0 a 2, com vários subintervalos, e tentar aproximar essa área abaixo da curva pela área de retângulos que seriam formados aqui nessas partições, né? Então, por exemplo, aqui, se eu fizer com uma partição de tamanho 2, eu estaria repartindo aqui o intervalo 0 a 2 em dois subintervalos. E aqui, só para a gente ter uma ideia, esse sigmazinho que aparece aqui vermelho seria a área do primeiro retângulo aqui, que é 0, com a área do segundo retângulo que está em vermelho, que no caso aqui é 1, que é exatamente a base vezes a altura. A altura, nesse caso, foi escolhida como sendo a imagem sempre do lado inferior do intervalo, né? Então, no caso aqui é o f de 1. O primeiro retângulo deu área 0, porque o comprimento seria 1. Mas a altura seria f de 0, que é 0. E esse sigma em verdinho, pessoal, aqui seria eu pensar exatamente agora de forma contrária, ou seja, eu vou pegar o retângulo que tem comprimento igual a 1 e que tem a altura sendo a imagem da extremidade final do intervalo. Então, por exemplo, intervalo de 0 a 1, a extremidade final é 1, o f de 1 é 1 ao quadrado, que é 1. Então, esse retângulo aqui ele tem comprimento 1, e a altura sendo f de 1. O segundo retângulo, ele tem comprimento aqui, ó, base sendo 1, que é de 1 a 2 dá 1, vezes a altura sendo f de 2. O f de 2 é 4. Então, se você pegar a área desse retângulo aqui, ó, todinho, e somar com essa outra área aqui, o resultado vai dar 5. Obviamente, a gente percebe que essa área em verde aqui, ó, ela passa, né, da área, ela é uma estimativa superestimada da área que nós queremos encontrar, que é abaixo da curva. E essa área em vermelho, ela já é uma estimativa subestimada, porque ela está abaixo, né? Por esse procedimento que nós desenvolvemos, ela está sempre menor do que a área abaixo da curva. Quando eu aumento essa partição, então vou colocar aqui agora para 3 retângulos, o que acontece é que nós passamos a ter uma aproximação um pouco melhor, mas ainda ruim. Ou seja, se eu somar essas 3 áreas aqui em verde, está dando 4,15, e as áreas em vermelho, se eu somar, está dando 1,48. Mas a gente percebe a olho nu que a área verde passa muito, né? Tem um pedaço que passa muito da área desejada. E que a área em vermelho, né, ela tem um pedaço que sobra bastante da área desejada. Então, isso ainda não é uma boa aproximação. Todavia, se eu for aumentando essa partição aqui, ó, em vários subintervalos, essa aproximação tende a ficar cada vez melhor, que é essa que é a ideia no cálculo 1, né, de você trabalhar, então, uma partição. O que o matemático faz? Observe aqui, eu já estou com uma partição com 12 subintervalos aqui, fazendo o mesmo procedimento. Observe que as áreas verdes agora deu 3,01 e a área em vermelha deu 2,34. E a nossa área desejada é um número entre 2,34 e 3,01, ok?
Observe que a área verde passa agora um pouquinho, mas a aproximação já está bem melhor do que as primeiras. E a área em vermelho, se eu somar todas as áreas desse retângulo vermelho, ela também falta um pouquinho para a área desejada. Lembrando que a área desejada é a área abaixo da curva, né? Então, se eu particiono isso bastante, ou seja, se eu aumento esse R bastante, essa aproximação fica cada vez melhor. Observe aqui agora que com 28 retângulozinhos, e aqui o programa já calculou as imagens, já pegou o tamanho do subintervalo, né? Que seria, no caso, 2 dividido para 28, multiplicou pelas imagens correspondentes, achou a área de cada retângulo e somou. Observe que a área desejada é um valor que tem que estar entre 2,53, que é essa área a soma das áreas dos retângulos em vermelho, e 2,81, que é a soma das áreas do retângulo em verde. Ou seja, observe que agora já está bem próximo, ó, da nossa área procurada. E até aqui você já percebe também que já está bem perto, né, bem prensado por esses dois valores. Então, o que o matemático faz? O matemático pensa então que esse número de retângulos, ele no lugar de aumentar até um certo valor fixo, ele aumenta esse número de retângulos no que ele chama de infinito. Então ele faz a quantidade de retângulos ou a quantidade de subpartições que ele pode formar, ele faz isso ir para o infinito. E essa aproximação vai ficando cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Então, e isso, né? Observe que agora a diferença entre a área em vermelho para a área em verde é de 2,6 para 2,73. É um valor bem pertinho aqui, né? E se você vai aumentando o número de retângulos, observe que aqui eu estou com 65 retângulos, né? 65 retângulos. Essa aproximação vai ficando cada vez melhor. Até chegar um ponto que quase você não vai ver diferença mais entre um e outro. Vou fazer aqui agora para... Vamos fazer aqui para 500 retângulos. Ó. 496, 500 retângulos. Aqui pertinho de 500. 496. Observe para 496 retângulos, a soma das áreas dos retângulos em vermelho está dando 2,66. E a soma das áreas dos retângulos verdinho, que estavam sobreestimando, né? Os que estavam subestimando está dando 2,66, os que estavam sobreestimando está dando 2,67. Ou seja, a área desejada é um valor entre 2,66 e 2,67, já uma aproximação muito boa, né? Já é uma aproximação muito boa, excelente da área procurada. Agora o matemático ainda faz o quê? Ele trabalha isso com rigor ainda maior, né? Que é trabalhar pensando que esse número de retângulos, né, esse número de subintervalos fosse para o infinito, né? E isso é o que chama, no limite, né, a soma dessas áreas. Tanto você está pensando nas áreas do verde ou na área vermelha, ou até em um outro ponto escolhido dentro dos subintervalos que não foram esses que nós colocamos. O limite da soma dessas áreas é o que chama da soma de Riemann, né? O Riemann, né? E isso, no final das contas, com o teorema fundamental do cálculo, é resolvido pelo cálculo também de derivadas, ou seja, a área abaixo da curva, né, a soma dessas áreas de retângulos, quando o n vai para o infinito, e isso é o que a gente chama de integral. E o teorema fundamental, no caso a integral definida, né, do intervalo de 0 a 2. E o teorema fundamental do cálculo faz o quê? Ele liga o cálculo de integrais com o cálculo de derivadas, quando ele mostra que para calcular essa integral você pode usar as antiderivadas. Então, o que a gente vai ver agora nas funções de várias variáveis é algo bastante similar. A gente vai tentar trabalhar, né, tentar que vocês compreendam essa ideia também de aproximação, agora não mais de área, mas de volumes, e a função não será mais de uma variável, sim de duas variáveis. Bom, então só lembrando também, né, que a integral, para ela representar diretamente essa área, nós temos que ter a função f de x maior ou igual que zero no intervalo desejado. Né? Senão, se ela não for maior ou igual que zero no intervalo trabalhado, a gente tem que fazer algumas adequações. Né? Mas no caso aqui, como nesse pedaço de 0 a 2, a integral, a função f de x, melhor dizendo, ela é maior ou igual que zero, então essa área é diretamente a integral, né, definida de 0 até 2, da função x ao quadrado dx. E isso já é bem batido no cálculo 1, né? Seria x ao cubo sobre 3, no intervalo de 0 a 2, o que vai dar aqui 2 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, ou seja, vai dar 8 terços, que só para a gente confirmar, com aqueles valores que a gente observou na animação, né? Já dá aqui de 2,6666 e assim por diante. Ou seja, os valores que a gente obteve na animação bem similares, né? Na verdade, ao cálculo aqui da integral. Lembrando que a integral seria você pensar nessa divisão do subintervalo aqui, né, da partição de 0 a 2, se eu particionar em n subintervalos, eu fazia esse n para o infinito. Então essa que é a ideia da integral definida. E agora, pessoal, vamos só transpor essa mesma ideia, né,
para quando eu estou com uma função com duas variáveis, tá? Então, para começar o nosso exemplo, vamos considerar uma função de duas variáveis, f de x e y, igual a raiz de x mais raiz de y. Então, obviamente, a gente percebe que o domínio dessa função, nós temos que ter sempre o x maior ou igual que zero e o y maior ou igual a zero, né, para que essa função possa acontecer, né, possa ser bem definida, com imagem no conjunto dos números reais. Bom, vamos para isso também considerar agora uma região retangular, né? Vamos definir uma região retangular de interesse e digamos que essa nossa região retangular seja a seguinte: sejam todos os valores em que o x é menor ou igual, está entre 0 e 3, melhor dizendo, e o y está entre 0 e 5. Ou seja, essa nossa região, vamos chamar aqui de região R, ela vai ser o retângulo, né, formado pelo produto cartesiano do intervalo 0 a 3 pelo o intervalo de 0 a 5. Então essa será a nossa região de interesse e a região pela qual nós vamos querer estudar essa função dentro dessa região apenas, tá? Isso também pode ser escrito como sendo o conjunto de todos os pontos x e y do R2, tal que o x está entre 0 e 3, inclusive, né? E o y está entre 0 e 5, inclusive. Bom, como seria essa região? Então, digamos que aqui o x seja o eixo horizontal e aqui fosse o par de coordenadas 0, 0. Então, seriam todos os pontos, né, que eu teria 3 unidades aqui no x e 5 unidades no y. Né? Então, nós vamos representar isso aqui, esse retângulo. Então, vamos estar trabalhando com a função apenas dentro desse retângulo. Vamos colocar isso lá no plano tridimensional para a gente entender um pouco melhor. Então, pessoal, só traçando aqui a nossa região retangular, ela seria essa regiãozinha que eu destaquei aqui agora. Observe sempre quando você está olhando para o plano tridimensional, né? Há uma questão de referencial. Você está olhando pelo primeiro octante, né? Então aqui é o x positivo e o y positivo. Então esse seria o retângulo que nós destacamos ali, ó, 3 unidades para x, 5 unidades para y. E nós queremos olhar agora, vou aqui apagar o retângulo, vou pensar só na superfície gerada pela função f de xy igual a raiz de x mais raiz de y. A superfície, se eu pegar a superfície apenas, né, nessa região retangular, aqui, ó, nessa região retangular, a superfície seria essa malhazinha aqui, né, essa capazinha aqui, ó. Vou mostrar aqui sobre vários ângulos para vocês prestarem bem atenção. Então, a nossa ideia aqui agora é, como toda essa parte da malha está na parte positiva do eixo Z, né, ou seja, é como se as imagens fossem todas maiores ou iguais que zero, nós queremos calcular o volume do sólido que vai estar compreendido entre essa capazinha, dessa malhazinha e esse retângulo. Okay? Então, se você pegar aqui o sólido que está compreendido aqui entre essa capa, incluindo a própria capazinha, e esse retângulo, nós vamos ter um sólido. E nós queremos calcular o volume deste sólido. Esse é o nosso interesse, tá? Isso, tá certo? Então, para tal, nós vamos pensar de modo muito similar ao que fizemos lá no cálculo de uma variável, quando a gente queria calcular áreas. Só que agora nós queremos calcular o volume de um sólido que vai estar compreendido entre, né, essa superfície que representa a função f de x, y e esse retângulo que nós definimos. E aí eu vou pegar aqui, de modo muito similar ao que nós fizemos lá no cálculo integral de uma variável, eu vou aqui apagar aqui a superfície por enquanto. Então vamos olhar só para a nossa região retangular. Eu, nesse exemplo, subdividi a nossa região retangular em 1, 2, 3, 4, 5 vezes 3 em 15 outras regiões. Então, o que a gente tinha feito para o intervalo, que a gente dividia o intervalo em vários subintervalos, agora eu estou dividindo a região em várias sub-regiões. No caso, todas as regiões aqui são retangulares também. E eu posso pegar dentro dessa região qualquer ponto, aleatoriamente, dentro de cada uma dessas regiões que formam uma partição, né, da minha região maior que eu estou considerando. Então, aleatoriamente, nós pegamos um ponto dentro de cada uma das sub-regiões aqui que representa a partição da nossa região maior, ok, pessoal? E a nossa ideia é encontrar o volume do sólido, né, compreendido entre aqui a nossa função e essa região retangular. Para isso, a nossa ideia será a seguinte: nós vamos colocar aqui prismas, ou no caso paralelepípedos, né, que vão ter como base cada quadradozinho desse, cada retângulozinho desse aqui embaixo, que nesse caso coincidiu com sendo quadrado, e a altura sendo a imagem desse ponto em vermelho pela função f de xy. Então vamos pega esse ponto vermelho, calcula a imagem dele pela função, e isso vai ser a altura do nosso paralelepípedo, né?
ou prisma reto retangular. Então agora, ó, eu peguei aqui a primeira região retangular, calculei a imagem desse pontozinho vermelho que está dentro dela, que vai dar aqui em cima da superfície aqui um pontinho que está aqui, e eu estou considerando o prisma que vai ter como base, olha só, esse prisma vai ter como base essa região retangular, e a altura desse prisma, que seria esse paralelepípedo, vai ter exatamente a imagem dele pela função, seria o f nesse ponto especificamente, a f de x nesse ponto especificamente. E aí você tem aqui um paralelepípedo que foi gerado. Okay? E vamos fazer isso para as demais sub-regiões. Então fiz isso aqui para as primeiras 5 regiões retangulares, ó. E a nossa ideia é o quê? Aproximar o volume desse sólido pela soma dos volumes desses paralelepípedos. Claro que ainda falta completar aqui os demais, né? Claro que você também já vai percebendo aqui que isso não vai dar exato, porque nós vamos estar, igual a gente falou lá na integral, vai ter um pedacinho passando aqui, vai ter hora que vai ter pedaço faltando e hora que tem pedaço faltando. Se você olhar aqui pelo lado de dentro, ó, tem pedaço faltando, né? Que não chegou ainda aqui na capazinha, né? Na superfície. E tem pedaço aqui fora que está passando em termos de volume. Então você vai ter uma aproximação através desse procedimento e obviamente a nossa ideia é que essa aproximação seja a melhor possível. E aí nós vamos observando aqui, ó, que o volume do sólido compreendido entre essa capazinha azul e a região retangular inicial pode ser obtido como uma aproximação da soma dos volumes desses paralelepípedos, né, ou desses prismas aqui que vão ter sempre como imagem, né, como imagem a altura aqui, que seria a altura, melhor dizendo, a imagem da função no ponto. E a gente vai ver que isso aqui, na verdade, vai ser o que nós vamos definir como uma integral dupla definida dentro da região. Ok? Então a ideia de integral dupla agora vai ser exatamente bem similar à ideia de integral definida para uma variável. E com as exigências parecidas, né? No caso, de nós temos aqui f de x igual a zero dentro dessa região que está sendo estudada. Então vamos ver agora um exemplo para uma outra função, com outra animação, para a gente entender um pouco melhor isso. Então, pessoal, nessa situação aqui vou mostrar para vocês em um caso um pouquinho mais genérico ainda. A nossa região R, que está entre o intervalo de x de 0 a 3 e o y de 0 a 5, mas eu vou pegar dentro dessa região retangular uma outra região, que vai estar limitada pelo gráfico da função menos x quadrado mais 5, que eu coloquei aqui, e o gráfico da função f de x igual a x quadrado. Ok? Então essa regiãozinha aqui, ó, em azul, eu quero que apareça aqui no plano tridimensional, ó, eu quero encontrar qual é o sólido, o volume do sólido, que está limitado pela nossa capazinha aqui em vermelha, e essa regiãozinha em azul, que está aqui, que é uma sub-região da nossa região R, tá? Então para isso eu vou aumentar aqui, vou gerar uns pontos aleatórios dentro dessa região. Vou colocar aqui, digamos, o n igual a 3 e o n igual a 3. Nós particionamos aqui a nossa região R em 6 subintervalos, mas a nossa região de interesse nesse momento está sendo só essa parte em azul aqui que tem apenas 3 pontinhos. E vai gerar aqui no plano tridimensional apenas 3 paralelepípedos, ok? Quando eu aumentar então o número de pontos que eu vou gerando aqui dentro dessa região, vou aumentar aqui bastante só para a gente ter uma ideia, no M e no N, então aqui observe que agora tem vários pontinhos dentro dessa região. O que acontece aqui no plano tridimensional? A soma dos volumes de todos esses paralelepípedos aqui, ó, ele começa a convergir, começa a dar uma aproximação mais razoável para o volume do sólido compreendido entre a areazinha azul aqui que nós tínhamos destacado e a nossa capazinha da nossa superfície aqui, ok? Claro que eu não posso restringir um pouco mais essa região retangular e ver isso mais de perto, tá? Então se eu aumentar isso mais ainda, e observe que aqui eu tenho aqui um somatório duplo, né? O volume seria o quê? Ó? Eu somar, né, o f do ponto, que seria a altura, né? E ΔX e ΔY seria a área da base. Então, estou pegando a área da base do prisma multiplicando pela sua altura. E estou somando isso para todos os 12 vezes 14 paralelepípedos que nós temos aqui. O resultado está dando em torno de 11,31. Então, se eu aumentar isso mais ainda, então aqui, ó, considerando somente esses pontos, né, que são interseções da nossa região retangular com essas duas funções, que é essa partezinha aqui em azul, que é o que interessa, eu gerei aqui 22 vezes 27, que dá 594 retângulozinhos aqui dentro, 594 pontinhos. E, por consequência, eu tenho 594 paralelepípedos, tá ok? E fizemos a soma dos volumes de todos esses paralelepípedos e o resultado deu 11,9. E isso já é
com certeza já é uma aproximação bem melhor para o volume do sólido compreendido entre a capazinha da função, né, entre o gráfico da função aqui, a nossa superfície e essa região retangular aqui, ou melhor dizendo, essa região em azul que nós destacamos. Então aqui já mostrei um caso mais geral, tá? Dessa ideia de você aproximar o volume agora aproximar o volume de um sólido, né, pela soma de volumes de paralelepípedos. E o que o matemático faz? Ele faz esse número de pontinhos, esse número de retângulos ir para o infinito. Né? E quando faz isso para o infinito é que surge a ideia do que nós vamos chamar de integral dupla. Deixa eu dar o crédito aqui também para quem fez essa última animação. Essa última animação não foi eu que fiz, tá? Eu entrei aqui nesse site. Tá com o link aqui em cima, geojava.org. E é do autor aqui, Valdeci Bianchini, né? E foi ele que fez essa possibilidade aqui de vocês trabalharem com essa animação. Vocês podem digitar aqui funções, podem brincar com essa programação. Tá? Confesso até que fiquei com uma dúvida aqui, mas que não mesmo essa dúvida não deixa de ter a compreensão que nós já discutimos, né? Porque nesse somatório ele está trabalhando com os 5 vezes 4, que seriam os 20 pontos. Então estou na dúvida se o que ele programou aqui está somando só o volume de interesse ou se o volume para todo o retângulo. Tá? De todo modo, a ideia intuitiva visual que eu gostaria que vocês tivessem é essa, né? Essa rotina aqui possibilita até a gente ir um pouquinho mais além. Então, só para a gente fechar a aula, vou fechar passando da ideia intuitiva para a ideia das notações com integral. Bom, então o nosso interesse é calcular o volume formado por essa superfície, né? O volume do sólido compreendido dessa superfície, dada pela função aqui f de xy, né? E o nosso retângulo base que está aqui embaixo, né? Esse é o nosso retângulo base que está aqui embaixo. Bom, então a ideia é pegar esse retângulo, que é o retângulo de referência, e subdividir ele em sub-regiões menores, né? E dentro de cada uma dessas sub-regiões nós pegamos um pontinho aqui, que eu estou chamando esse pontinho de uma subamostra. Para cada pontinho desse, a gente vem e calcula a imagem dele pela função. E a imagem desse pontinho por essa função vai ser exatamente aqui, ó, a altura desse paralelepípedo. Nós calculamos então essa área onde esse pontinho se encontra, que seria essa área que estaria aqui, e multiplicamos pela altura, né? Como eu estou supondo nesse exemplo que eu estou colocando aqui a variação do x sempre igual e a variação do y sempre igual, essa áreazinha aqui, então, seria dado por, vou chamar de ΔA, até porque isso vai variar dependendo do número de subintervalos que eu pegar, e essa área, então, seria dada por ΔX vezes ΔY. Consequentemente, o volume de um desses paralelepípedos aqui, pessoal, seria simplesmente pegar essa área da base que eu chamei de ΔA e multiplicar pela altura, que é o nosso F aqui de x e j, CJ estrela. Bom, se nós pegarmos então agora e fizermos isso para cada um desses paralelepípedos, nós vamos ter que o volume desses paralelepípedos aproximam o volume do sólido compreendido entre a superfície e a região de interesse. Então, a soma desses volumes, dado por esse somatório duplo, aproxima então o volume do sólido de interesse. Mais especificamente, se nós considerarmos esse somatório no limite, nós vamos ter o volume do sólido procurado. Então, no limite, nós temos o volume do sólido procurado. Esse somatório duplo, pessoal, essa soma dupla, né? O limite desse somatório duplo, essa soma dupla, melhor dizendo, também é chamada da soma dupla de Riemann, né? Ou soma dupla de Riemann. E tudo isso que nós falamos nos leva à seguinte definição. A integral dupla de f sobre o retângulo R é dado por esse símbolo, de duas integrais, né? Agora, R é para indicar a região, da função de duas variáveis x, y, dA é uma notação, tá? Então a integral dupla é dada por essa notação, e essa integral é definida como sendo o limite da soma de Riemann, né? Ou seja, o limite da soma de todos aqueles volumes, né? Quando mn tende ao infinito, obviamente, se esse limite existir. Então observe que eu não estou na definição colocando que essa integral dupla tem que ser necessariamente um volume, ok, pessoal? Estou colocando a definição de integral dupla apenas como cálculo de um limite. Claro que em certas situações a integral dupla poderá ser interpretada também como um volume de um sólido compreendido entre a superfície e uma determinada região. Então, sob que condições essa integral dupla será o volume, né? A condição básica é que nessa região R,
a função seja maior ou igual que zero. Então é similar à condição que nós temos para que a integral de uma variável represente a área, né? Para representar diretamente a área, nós precisamos que a integral, que a função no intervalo estudado seja maior ou igual que zero. Então, se a nossa função de duas variáveis for maior ou igual que zero na região que nós estamos estudando, então a integral dupla ela pode ser interpretada como o volume do sólido compreendido entre a superfície gerada pela função e essa região, como a gente mostrou no decorrer do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Essa é uma aula inicial de integral dupla. Eu espero que vocês tenham tido as ideias iniciais. Né? Você tem que ter um domínio razoável do cálculo integral de uma variável também para conseguir andar bem nesse curso. Mas nós esperamos mostrar nos próximos vídeos ferramentas que nos ajudarão a trabalhar melhor ainda com essas integrais duplas, né? Como o teorema de Fubini e outras ferramentas importantes para as situações aplicadas. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.